Bom, primeira coisa, tal qual na música, a literatura segue alguns princípios. Ninguém escreve jogando palavras ao vento. Não é assim que se escreve. Você não pega um monte de palavras, joga para cima e elas caem, tem escrito uma obra literária. Em especial, uma obra literária com 50 capítulos. Não é? Com dezenas e dezenas de personagens, com diversos acontecimentos, uma dinâmica, uma lógica, e por que não dizer o livro que é o livro alicerce de toda a Bíblia. Todos os livros da Bíblia se baseiam no Gênesis. Todos. Não tem como fugir disso. É impossível. Gênesis, de Moisés, é a pedra fundamental da literatura bíblica. Tudo mais vai dialogar com essa obra. Por isso que ela é a primeira. É a primeira e a última. Se nós voltarmos, por exemplo, no Apocalipse, ele vai retomar tudo do livro Gênesis. A importância do livro. E como que essas obras se estruturam? Uma obra literária, especialmente a obra bíblica, com base em temas. Temas. E aqui está o segredo. Por quê? Se nós conseguimos identificar quais são os principais temas do livro de Gênesis, parcialmente nós deciframos toda a Bíblia. E tudo começa a ficar tão claro. Aquelas coisas que eram tão obscuras, começam a ficar tão claras. Tudo começa a fazer sentido. E a gente percebe que tudo é, na verdade, um desenvolvimento desses temas básicos. Então, os estudiosos dizem que a Bíblia como um todo, e especialmente o livro de Gênesis, dá uma sequência temática de 5 assuntos. Para quem está anotando. Primeiro assunto, criação. Criação. Esse é o primeiro grande tema. Segundo grande tema, aliança. Aliança. E quando a gente diz aliança, nós estamos falando de aliança mesmo. Casamento, aliança, pacto. Segundo tema, exílio. Exílio. Em Gênesis, o tema de exílio já aparece no capítulo 3. Quer dizer, o exílio arquetípico é o exílio do Jardim do Éden. Todos os outros exílios são reflexos desse exílio primordial. Outro tema, Êxodo. Êxodo. O Êxodo do livro Êxodo, o Êxodo de Moisés, é, na verdade, um desenvolvimento de pequenos êxodos que já estão no livro de Gênesis. Adivinhe qual o principal êxodo? O êxodo arquetípico. O êxodo de Adão e Eva, depois que saíram do Éden, e o êxodo de Caim e de todos os seus descendentes que saíram num processo de peregrinação. E também um êxodo muito importante, que é o êxodo de Abraão. Saiu da sua terra, de Ur da Caldeia, e peregrinou em direção a uma terra prometida que lhe seria mostrada. Então a gente vai percebendo que é interessante isso, né?
como os grandes temas já estão ali, em miniatura. O que os outros vão fazer é desenvolver esses temas, ampliar esses temas. E não poderia deixar de ser o último tema, redenção. Redenção. Alguma coisa muito séria ocorreu na perspectiva do texto bíblico, algo de muito grave aconteceu, um problemão aconteceu. E nós somente seremos felizes quando esse problemão for resolvido. E a solução desse problemão, com a nossa libertação desse grande problema, se chama redenção. Redimir. Redimir, que é livrar, libertar. Porque na perspectiva bíblica, esse problema nos tornou escravos. Então, criação, aliança, exílio, êxodo e redenção. Agora vamos comentar. Aqui está toda a Bíblia. Se alguém dissesse assim, resume toda a Bíblia em 2 segundos, eu diria, criação, aliança, exílio, êxodo, redenção. Está resumido. O resto é só estudar. É comentário. Acabou. Acabou. Olha como é que é importante. Esse é o eixo. Esse é o fio. Quer entrar e sair de Gênesis sem se perder nos 50 capítulos? Ficar atento nesses temas.